para gravar, tinha esquecido. Bom, vamos lá. Então, agora está gravando, então só para retomar o que eu falei nesse comecinho aqui, nesse momento imediato agora, eu dizia que o filme The Corporation, ele retrata as corporações, as grandes corporações, geralmente transnacionais, como entidades ou um fenômeno paradoxal na sociedade. Paradoxal porque, de um lado, produz coisas boas para a sociedade, produz riqueza, e de outro, também impacta negativamente a vida das pessoas, né? E o documentário apresenta algumas metáforas lá, exatamente para ilustrar essa situação paradoxal das corporações. Uma metáfora positiva é aquela que alguém lá, um entrevistado, compara as corporações a uma águia, né? Então ele diz mais ou menos assim, a corporação é como uma águia voando, atenta, competitiva, pronta para atacar. Mas não é um abutre, é nobre, visionária, majestosa, em que as pessoas acreditam e se inspiram e cujo impulso permite voar alto, né? Essa é uma imagem extremamente positiva, né? Comparando a corporação transnacional com uma águia majestosa, né? E, ao mesmo tempo, aparece uma metáfora negativa sobre as corporações, quando alguém lá, também testemunhando, menciona que as corporações são criações artificiais. Artificiais significa dizer que elas foram criadas, né, pelos homens, né, pela mão do homem, não foi algo que surgiu de maneira natural, né? E elas se parecem com o monstro do Dr. Frankenstein, né? O Frankenstein, né? Porque a gente sabe, conhece a história, Frankenstein o Dr. Frankenstein era um médico, né, que vai produzir lá uma criatura, né, a partir de uma série de operações ali cirúrgicas, montagem de partes do corpo, né, etc. E aquele monstro, logo depois que ele fica pronto, ele ganha vida e ele se volta contra o seu criador e mata o seu criador. Então a ideia aqui é que as corporações foram criadas por nós para nos servir e, portanto, depois de criadas, elas se voltaram contra a própria sociedade, né? Mas isso são apenas metáforas para ilustrar essa natureza paradoxal, né, das corporações transnacionais. Na sequência, o documentário deixa muito claro, né, que o propósito das empresas, dessas grandes corporações, é basicamente o lucro, né? Então tem lá um entrevistado que diz mais ou menos o seguinte: a corporação só pensa no lucro a curto prazo dos acionistas. Ele pergunta, né, a quem essa empresa deve lealdade? E ele diz, ora, isso é um conceito bastante ingênuo, pois as corporações só querem crescer e serem lucrativas, né? Então elas não têm lealdade, na verdade, supostamente, não se deve colocar as coisas nesses termos de perguntar a quem que a empresa tem lealdade. A empresa é uma entidade que foi construída, que foi criada e cujo propósito dela é meramente esse: gerar crescer, né? Então as coisas são postas de uma maneira assim muito objetiva, né? Bom, a sequência o documentário faz uma proposição interessante. As corporações, as empresas, de modo geral, elas possuem o status de pessoa jurídica, né? É bizarro para nós isso, né? Porque nós estamos acostumados a entender uma pessoa como sendo um ser humano, né?
Mas as corporações alcançaram, conquistaram esse status de pessoa jurídica. Se aproveitando um pouco disso, o filme lá, o documentário, faz uma proposição. Já que são pessoas, né, pessoa jurídica, que tal a gente analisar a personalidade dessa pessoa? Né? Então, o documentário começa a... o responsável, né, pelo documentário, ele convida um psiquiatra. E não é qualquer psiquiatra. Né? É um psiquiatra que ele é o consultor do FBI. Né? Do FBI norte-americano, e ele é um consultor exatamente no tocante a esta questão de psicopatia, né? Porque o FBI precisa entender como agem os psicopatas, etc. E esse camarada, este psiquiatra convidado, ele é exatamente o cara que auxilia, que presta consultoria ao FBI. E ele elenca lá uma série de características que, quando identificadas em uma pessoa física, permite diagnosticar essa pessoa como um psicopata. Então, ele propõe que essas mesmas características que geralmente servem para identificar uma pessoa física como psicopata sejam aplicadas às corporações, para ver se elas se encaixam ou não nesse diagnóstico de psicopata. E, nas palavras dele, né, num determinado momento lá do documentário, ele vai dizer exatamente o seguinte: se analisarmos uma corporação como pessoa jurídica, não é difícil de fazer a transição entre a psicopatia do indivíduo e a psicopatia na corporação. Podemos examinar as características que definem esse distúrbio e ver como elas podem ser aplicadas às corporações. A princípio, o que se percebe é que as corporações possuem todas as características de um psicopata. E aí ele completa dizendo o seguinte: em muitos aspectos, a corporação é um psicopata prototípico. Né? O psicopata prototípico é o modelo perfeito de psicopata. Né? Ou seja, é como se ela possuísse todas as características para ser diagnosticada como psicopata. Não é que ela possui algumas características, não. Ela possui todas. Né? E veja, na sequência, então, o filme vai mostrando ali todas essas características, não sei o quê, mas tem uma em especial que eu gostaria, então, aqui de comentar com vocês, até porque a gente viu isso, né? Aí no texto da Naomi Klein. Aliás, para quem assistiu o documentário, deve ter visto lá, não é? Deve ter conseguido enxergar através do documentário inúmeras passagens que nós falamos aqui a respeito da atuação das corporações transnacionais, tanto quando nos referimos aqui ao texto da Martha Hanecker, quanto depois ao texto da Naomi Klein. E ali tem um momento que eles falam de questão salarial, né? Aquelas condições de salários precários, né? E mostram lá, através inclusive de recibos,
né? Recibo de olerites ou recibo de pagamento dos trabalhadores. Uma empresa norte-americana visita Honduras, na América Central, e mostra lá as condições de trabalho das pessoas, né? E mostra, por exemplo, que produtos, né, mercadorias, que muitas vezes têm um preço de venda final, né, de 70, 80, às vezes mais de $100 no mercado varejista, lá nos Estados Unidos. Esse produto custou, em termos de mão de obra, menos de $1. Menos de $1. E agora ele é vendido por, às vezes, mais de $100 no mercado varejista, né? Isso é importante porque mostra para a gente exatamente quão importante, né, foi a internacionalização das empresas, né? Tanto na época do pós-guerra, hoje. Mas esse filme é um filme novo, é The Corporation. Ele é um filme do século XXI. Então, ele não fala daquele modelo de internacionalização que nós vivenciamos no Brasil, através de filiais. Ele fala do modelo de internacionalização atual, que é através de terceirizações e subcontratação de empresas. Inclusive, a empresa lá de Honduras, né, que ele visita e mostra isso no documentário, é uma empresa subcontratada, né? Produzindo roupa e outros tipos de mercadorias para marcas famosas, né, internacionais. Então, ele mostra exatamente as péssimas condições de trabalho que são oferecidas para os trabalhadores em Honduras, os salários, né, difícil até de encontrar uma qualificação para aqueles salários que são pagos. E mostra mais um negócio interessante, né? Se vocês, quem assistiu, se lembra direitinho lá, mostra que uma das marcas que terceirizaram a sua produção lá para Honduras, elas possuem uma campanha publicitária, uma ação de marketing, em que diz que parte dos lucros da empresa vão ser destinados para o amparo a crianças miseráveis do mundo. E o filme mostra, né, que é extremamente bizarro isso, mas as roupas dessa marca são exatamente produzidas, muitas vezes, por crianças de até 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, que são exatamente se propõem, através do marketing, de resgatar da miséria em que se encontram. Quando eles, na verdade, são os patrocinadores da miséria, né? Mas essa questão de salários baixos e essas condições precárias de trabalho são colocadas lá para outro intelectual, aquele homem lá, eu não conheço, não me lembro do nome dele agora, ele não é uma pessoa conhecida, mas ele é o presidente de uma grande empresa de consultoria para empresas privadas. Ele é um defensor das empresas privadas. E a esse camarada é colocado também para ele essa questão sobre os salários e as condições de trabalho precárias que as empresas impõem aos países subdesenvolvidos. E ele ali sai com um raciocínio bem interessante.
Eu queria que vocês prestassem atenção aqui no raciocínio daquele indivíduo, ali num determinado momento do vídeo, onde ele diz o seguinte: quando perguntam para ele sobre os salários baixos que as empresas multinacionais pagam nos países subdesenvolvidos, ele diz o seguinte: vejamos as coisas por outro ponto de vista. Vamos olhar essa questão do ponto de vista do povo do Bangladesh, que morre de fome. Do ponto de vista da China, cujos trabalhadores morrem de fome e cuja única coisa de valor que tem a oferecer é a mão de obra barata. Eles mostram ao mundo uma grande bandeira que diz: venham aqui, contratem-nos, trabalhamos por 10 centavos de dólar a hora. É necessário que compremos o arroz para não morrermos de fome. Venham nos salvar desta situação terrível em que nos encontramos. E ele diz: quando a Nike, por exemplo, ou qualquer outra empresa chega nesses países, elas são festejadas por toda a comunidade e consideradas uma dádiva de Deus. O que acontece nas áreas, e depois ele pergunta, o que acontece nas áreas onde as corporações têm sucesso? Elas logo descobrem que não podem mais ficar naquele país, porque os salários são altos demais agora. Ou seja, as pessoas não estão mais desesperadas. Aspas. Usamos todos os desesperados e eles estão gordos, saudáveis e ricos. Vamos para o próximo grupo de desesperados elevar sua renda. Então, o que esse camarada diz aqui para nós, né? Veja, primeiro ele diz que esse negócio de dizer que as corporações exploram mão de obra, pagando salários de fome no mundo subdesenvolvido, isso é uma visão equivocada, né? E para a gente compreender realmente essa situação, nós devemos enxergar as coisas a partir da perspectiva dos povos miseráveis desses países subdesenvolvidos e perceber que tudo que eles querem é que alguém lhes dê emprego, lhes pague salário para que eles possam sobreviver. E é exatamente isso que as empresas transnacionais fazem. Quando uma empresa transnacional ela abre uma filial ou quando ela subcontrata um empresário de um país subdesenvolvido para que ele produza as mercadorias da multinacional, na verdade, o que a multinacional está fazendo é gerar emprego, gerar renda e resolver um problema emergente daquela população miserável, que é a fome, que é a miséria que eles se encontram. Então, segundo ele, as corporações elas não promovem a miséria, pelo contrário, elas são a alternativa, a solução para a miséria dos povos. E ele, a segunda parte da fala dele, ele diz o seguinte: depois que as empresas transnacionais investem, elas geram emprego, ora, consequentemente, cada vez vai ter um menor número de desempregados. Talvez até mesmo desapareçam os desempregados. Todos agora vão ter emprego. Pode ser até que o salário não seja muito alto, mas tende até a crescer, porque na medida que vai gerando emprego e vai tornando a mão de obra mais escassa, é normal que o preço dessa mão de obra, ou seja, que os salários dos trabalhadores suba. E ele diz, bom, depois que as empresas investem,
Elas geram emprego, geram renda, melhoram essa renda dos trabalhadores, e o que elas fazem? A partir de um determinado momento, quando elas percebem que os salários chegaram a um patamar relativamente elevado, elas vão para outro lugar onde os salários são mais baixos, ou talvez nem haja emprego. E elas vão lá gerar emprego, gerar renda, melhorar o padrão de vida das pessoas e assim sucessivamente. Ou seja, na visão deste homem, as empresas transnacionais são como assim um vendaval de por onde elas passam, elas vão deixando um rastro de prosperidade, de tal modo que quanto maior for a liberdade, quanto maior for o alcance das empresas, das grandes corporações no sistema internacional, melhor será para a humanidade. Veja, talvez visto lá da perspectiva dessas empresas, talvez visto da perspectiva dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental, talvez seja até possível mesmo uma pessoa conseguir ver as coisas desse jeito, né? Mas isso não, isso é absolutamente inaceitável, né, da perspectiva dos países subdesenvolvidos, né? Mais ainda essa história de que elas vão produzindo prosperidade, porque se fosse esse o caso, a América Latina, por exemplo, não podia viver o que está vivendo. Desde a nossa independência, e eu me refiro não só ao Brasil, a todo o continente latino-americano, praticamente desde a nossa independência que os nossos países se tornaram abertos, convidativos para a penetração de empresas estrangeiras que aqui fizeram lucros extraordinários e deixaram para trás um rastro aí que a gente está vendo o que é hoje no Brasil ou no restante do nosso continente. Então, é muito interessante essa maneira como ele percebe as coisas, olhando com os olhos das corporações, enxerga apenas o bem que elas fazem, se é que fazem, né? Mas o que eu queria aqui, na verdade mesmo, era que vocês pensassem um pouquinho nesse argumento que ele expõe aqui, dizendo que a gente não deve olhar para a relação das corporações transnacionais e os países subdesenvolvidos, no sentido de olhar que elas estão empregando pessoas pagando salários de fome. Não, não. A gente deve olhar da outra perspectiva, da perspectiva dos países subdesenvolvidos, que estão conseguindo gerar emprego, renda e melhoria das condições de vida das pessoas, graças exatamente à entrada das empresas multinacionais. Esse é um raciocínio tentador, né? Eu não tenho a menor dúvida de que se esse homem estivesse falando num auditório grande, para muitas pessoas, ele convenceria absolutamente todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, com esse raciocínio dele. Nós aqui no Brasil, de uma maneira geral, nós aceitamos esse raciocínio. E a prova de que aceitamos e que reconhecemos o papel positivo das corporações transnacionais no Brasil, né, que elas realmente vêm para cá para gerar renda, para gerar emprego, para melhorar as condições de vida do país,
É exatamente que nós temos uma política que sempre foi e continua sendo muito generosa, né, na atração de investimentos estrangeiros. É porque nós cremos exatamente nisso que ele fala, né? E será que esse raciocínio aqui, ele, ele tem fundamento? Será que é um raciocínio, digamos assim, coerente, né? Bom, eu, lá quando nós estávamos estudando ali, né, a disciplina ali de métodos e técnicas de pesquisa, eu comentei com vocês ali sobre a importância do método na hora de nós aprendermos as coisas que acontecem no mundo, mas também na hora de nós expormos esse nosso entendimento sobre as coisas. E o grande segredo desse argumento oferecido por esse senhor é o método. É o método, né? Pode ser até que ele não saiba que método ele utilizou para construir o pensamento dele. Pode ser. Foi uma coisa meio que automática. Ele já está acostumado a processar as coisas dessa maneira. Mas ele utilizou-se aqui do que nós chamamos lá de mecanicismo, né? Mecanicismo como método científico, ou método de análise, né? O que ele fez? Este homem aqui, ele separou o mundo no contexto de hoje, de toda a sua história. Este homem, ele, quando olha para a relação das corporações transnacionais e os países subdesenvolvidos, ele isola tanto as corporações quanto os países subdesenvolvidos da sua história. Para eles isso não importa. Para ele, história não faz a menor importância. O que eles vê hoje é o quê? Ele vê hoje um mundo onde existem duas realidades paralelas. De um lado, países ricos, poderosos, e que possuem também poderosas empresas, que é exatamente o que os tornaram países ricos. E do outro, países pobres e miseráveis. Então, nada mais justo se você esquece de tudo aquilo que condicionou esse mundo para ser o que ele é hoje. Se você apaga tudo, apaga a história. Aí a gente chega aonde? Chega a uma conclusão simples. Não, de fato, aqui essas pessoas, esse grupo aqui é um grupo de países muito ricos, esse muito pobre, nada mais normal do que os ricos ajudarem os pobres. A perspectiva vira a perspectiva da ajuda. Mas isso só faz sentido se nós aceitarmos a proposta dele. É uma proposta que ela é subjacente à ideia, mesmo sem ser expressa. A proposta é essa. Esquece a história. Não me diga por que as grandes corporações dos países ricos estão lá naqueles países, por que a Europa Ocidental é poderosa, por que as empresas europeias ocidentais são poderosas, por que os Estados Unidos é uma nação poderosa, hegemônica.
Esqueça, não precisa explicar por que nós chegamos aqui. Também não preciso explicar por que o Bangladesh, por que a China ou a América Latina, por que são pobres. Não precisa explicar. Isso faz sentido. Fica falando de história. Atente no que existe hoje. Porque se nós levarmos a história em conta, se nós considerarmos que a história tem alguma coisa para nos ensinar sobre essa situação atual, é que foi exatamente as relações de um passado recente da Europa com o hemisfério sul. E nós vimos isso aqui. Hoje nós não podemos mais fingir que nós não conhecemos isso. Nós vimos o que foi ou o que foram as relações da Companhia das Índias Orientais, por exemplo, lá na Ásia, lá na Índia em particular. Nós vimos que quando os ingleses chegaram lá na Índia, eles não tinham nada para oferecer para os indianos. E nós vimos que, graças ao uso das armas, os ingleses mudaram essa situação. Expropriaram aqueles povos, canalizaram toda a riqueza que estava lá, eles canalizaram para a Europa Ocidental. Nós sabemos o que foi feito na África, pelos ingleses, pelos franceses, pelos belgas, pelos holandeses. Nós sabemos o que foi feito lá. Nós vimos aqui o que é feito ainda hoje pela Shell. Quando a gente leva em consideração a história, isso que esse camarada, esse sujeito aqui falou para nós, vira uma espécie de história da carochinha. Fantasia. Fantasia completa. Aqueles povos que ele fala, olhemos da perspectiva do povo do Bangladesh que morre de fome, da China, onde os trabalhadores morrem de fome. Sim, morrem de fome por causa de vocês. E como é agora? Vocês querem se apresentar como a salvação daqueles que vocês condenaram? Eu já tive assim, a oportunidade de falar para vocês que o intelectual, ele é um camarada muito importante na sociedade, tanto para o bem quanto para o mal. O intelectual, ele é capaz de apresentar o mundo da maneira como ele quer. Né? Se a gente não tiver capacidade de observar, de analisar, de refletir, de pensar sobre o que o cara está falando, inclusive sobre a maneira como ele constrói aquela ideia, nós somos capazes de aceitar que é o que tem sido feito, né? De modo geral. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Bom, vocês estão mais ou menos aí ouvindo, gente? Gostariam de falar alguma coisa? Professor, Oi. eu queria comentar uma coisa que me marcou bastante nesse documentário, essa parte sobre as crianças. Tem umas psicólogas, assim, que elas falam que fizeram um estudo, né? Que era sobre quando as crianças fazem birra. E esse estudo era para os pais registrarem, né?
todas as vezes, quando, como, onde as crianças fizeram birra para que eles comprassem alguma coisa. E isso não era para ajudar os pais ou as crianças, era para as empresas saberem como fazer que as crianças continuassem fazendo birra, fizessem mais birra, para que os pais comprem os produtos. Eu achei isso muito absurdo, porque uma criança ela não tem a psique desenvolvida para filtrar isso, para entender dinheiro, marketing. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito perniciosa, assim, das corporações. Sim, mas já que isso te chamou a atenção, porque sim, eu acho que isso é uma questão muito importante, a gente vai voltar, inclusive, a comentar um pouquinho essa situação, mas eu quero perguntar se... Eu estou falando aqui agora com quem exatamente? Com a Isadora ou com a... Quem? Com a Suelen. Ah, Suelen. Suelen, você lembra, Suelen, porque logo, como é que termina essa história lá no filme? Não sei se você se recorda, porque aquela mulher que é a responsável lá por essa é uma agência de propaganda, né? Ela mesma diz que é a maior agência de propaganda dos Estados Unidos. Acho que ela dá o nome lá, mas eu não lembro do nome da empresa. E ela diz que um dia uma pessoa ela disse, às vezes me perguntam se o que eu faço é ético. Você lembra disso? Não lembro Não. dessa parte. É porque termina a fala dela, depois dela falar tudo isso aí que você acabou de explicar, ela termina mais ou menos dizendo assim, muitas pessoas me perguntam, né, se o que eu faço é ético, né? E eu digo o seguinte, ela falando, né? Eu digo o seguinte, olha, se é ético ou se não é ético, eu não sei. O que eu sei é que eu sou paga para desenvolver uma campanha de marketing bem feita e cujo objetivo é exatamente esse de conquistar, seduzir os consumidores. Se eu faço bem feito, eu cumpri com a minha obrigação. Foi importante você falar isso, porque esse é uma das questões que vão estar presentes lá no texto de número 12 que eu deixei para vocês lá no Moodle. É um dos assuntos que o Joel Bacan trata no filme dele. E esse exemplo aí é apenas um exemplo dessa mesma situação que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Eu vou voltar a isso porque isso me parece uma questão muito importante, tá? Sobre o que eu falei aqui agora para vocês, eu gostaria só de que vocês guardassem talvez a principal mensagem de tudo que foi falado aqui até agora é o seguinte: é aquela avaliação feita por um psiquiatra. Então, se faz sentido aquilo que o psiquiatra fala, o mundo, nós vimos aqui no início desse semestre que as corporações transnacionais, elas ocupam uma posição central e uma posição de liderança dentro do capitalismo do século XXI. Nós vimos que para cada ramo da atividade econômica, seja ele setor primário, ou setor secundário, ou terciário, geralmente um pequeno número de 10 ou algo parecido com isso, grandes corporações controlam o ramo inteiro, se não em 100%, em 80%, 90%. Ou seja, juntando as peças, nós vimos que as empresas transnacionais, as grandes corporações transnacionais têm um papel de liderança no mundo que nós vivemos hoje. E agora,
através desse documentário e daquele psiquiatra, nós estamos descobrindo que essas grandes corporações atuam como psicopatas prototípicos, perfeitos. A conclusão é meio óbvia. O mundo hoje está sob a liderança de psicopatas. Não é? Quando a gente começa, inclusive, a entender melhor o mundo que a gente vive, né? Mas eu queria agora, eu vou compartilhar com vocês aqui, agora, o texto 12, exatamente esse texto que está lá no Moodle, que é um capítulo da obra do Joel Bacan. Eu vou compartilhar esse texto, porque eu gostaria aqui de comentar alguns trechinhos. Vocês já conseguem ver na tela do computador? Sim, prof. Consegue? Obrigado. Então, veja. Como eu disse para vocês, esse texto, esse capítulo 2, ele trata de dois temas diferentes. E o primeiro tema diz respeito a uma coisa que hoje está muito em voga, né? Que é a responsabilidade social corporativa. Né? Responsabilidade social corporativa. E aqui a pergunta que a gente se faz é a seguinte. Em primeiro lugar, devem as corporações possuir responsabilidade social? Primeira pergunta. Segunda, possuem as corporações responsabilidade social? Uma é devem, e a outra é elas possuem responsabilidade social? Bom, o texto não responde muito se elas devem ou não, né? Então, isso é uma resposta que vai ficar meio que encargo de responder, né? Mas é bom lembrar, se a gente quiser responder essa pergunta, é bom lembrar o que é uma corporação. Uma corporação, ela é uma empresa. Uma empresa, esse nome empresa, às vezes, impede que a gente veja o que isso é. E o que é uma empresa? Uma empresa nada mais é do que relações entre pessoas. Entre o dono e aqueles que ele contrata. É isso que é empresa. Se não existir um dono, e se não existir trabalhadores que vão produzir alguma coisa para aquele dono, não existe empresa. O que é empresa? Empresa é uma relação social. Ah, mas então peraí. Se empresa é uma relação social, posso dizer que a existência da empresa exige a sociedade. Em outras palavras, não pode haver empresa fora da sociedade. Sim, é óbvio. A empresa é relação entre gente, entre pessoas, um tipo de relação econômica. Então significa dizer que a empresa, para ela existir, ela existe graças às pessoas? Não tem outro jeito de existir empresa. São as pessoas que dão vida à corporação, a qualquer empresa? Sim. Se tirar as pessoas, a empresa morre. Ou seja, a empresa não tem vida própria. Não. A empresa é o resultado de relações entre pessoas. Se você tira as pessoas, não vai ter relação de nada. Também não vai ter empresa. Então as empresas dependem das pessoas. Depende, é lógico. A base da empresa são as pessoas. Então a empresa depende das pessoas, a empresa tem que, de certa forma, ter responsabilidade sobre aquilo que ela depende. Bom, esse é um raciocínio. Pode não ser o único. Mas, a princípio, as empresas deveriam ter responsabilidade social. Mas por quê? Porque elas dependem da sociedade.
Uhum. Bom, essa é uma pergunta, mas não é a única. A outra pergunta é: as empresas possuem responsabilidade social? E o texto do Joel Bacan vai nos oferecer, primeiro, as respostas a essa pergunta a partir da perspectiva da empresa ou dos donos das empresas. Então veja só o que o texto diz aqui logo no comecinho. Presta atenção, hein, gente, porque a gente tem que prestar atenção ali nos detalhes do que está escrito. Olha só. Hoje em dia, os líderes empresariais dizem que suas companhias se preocupam com outras coisas além de lucros e prejuízos, que se sentem responsáveis pela sociedade como um todo, não apenas pelos seus acionistas. A responsabilidade social corporativa é a sua nova doutrina, ou seja, a doutrina dos líderes empresariais. Uma maneira consciente. Alguém queria falar alguma coisa? Não? A responsabilidade social corporativa é sua doutrina, uma maneira consciente de corrigir as visões da corporação que antes eram inspiradas pela ganância. Bom, nesse trecho aqui tem duas mensagens para nós. A primeira, na perspectiva da empresa, elas também se preocupam com as questões sociais, ou seja, elas têm responsabilidade social. E a segunda informação, isso não foi sempre assim, porque ali no texto está escrito hoje em dia. E lá na frente, de novo, está escrito ali, né? A responsabilidade social corporativa é sua nova doutrina. Nova é algo que é novo, certo? É hoje e é novo. O texto é claro sobre isso. Ou seja, houve uma época, segundo aqui o próprio texto diz aqui, em que as corporações estavam inspiradas pela ganância. Naquela época não tinha responsabilidade social. Tudo bem. Mas nós somos pessoas racionais. E, evidentemente, que nesse momento surge aqui um questionamento. Se hoje elas têm responsabilidade social, mas ontem não tinham, o que aconteceu? Por que mudou? Essa pergunta é uma pergunta importante. Aqui nesse texto aqui, a princípio, nós não vamos achar isso aqui. Ó. Eu vou continuar aqui o texto, eu vou avançar aqui um pouquinho as páginas, depois vocês leem com carinho, atenção, tudo que tem escrito aí. Né? Mas aqui eu vou dar um pulinho para esse lado esquerdo aqui, ó, onde a gente vai perceber o seguinte, vai ler o seguinte. As corporações sempre foram filantrópicas. Elas sempre fizeram doações para a caridade, patrocinaram times de pequenas divisões e ajudaram a construir teatros. Tradicionalmente, tal generosidade é praticada em silêncio e é periférica ao objetivo principal de fazer dinheiro. Hoje, no entanto, grandes companhias como a Pfizer, isso aí é uma empresa do setor de medicamentos, né, ramo de medicamentos, farmacêutica, né? Hoje, no entanto, grandes companhias como a Pfizer têm colocado as boas ações corporativas no centro dos seus business plan. Um senso de responsabilidade para com a sociedade, não apenas para com os acionistas, veio para definir a própria natureza da corporação, o que ela deve ser e o que ela pode ou não pode fazer. Agora, esse agora significa hoje, é comum esperar das corporações que façam o bem, não apenas os bens, que busquem valores, não apenas o valor do dinheiro, e que ajudem a fazer do mundo um lugar melhor. Então,
de novo, nesse trecho, as mesmas duas informações anteriores são de novo apresentadas para nós aqui. Primeiro, as corporações decidiram expor, né, de uma maneira explícita, né, as ações filantrópicas que elas fazem e passaram a chamar isso responsabilidade social. Não acontecia antes. Muito embora, segundo o texto aqui, as empresas já praticavam ações filantrópicas, né? Aqui, olha, a autora cita aqui, lá no finalzinho do lado esquerdo, ela cita aqui, eu vou voltar a falar desse camarada já já, um sujeito chamado Ira Jackson. Esse camarada, aí no texto vai dizer que ele é um ex-acadêmico de Harvard. Não sei o que ele faz hoje, mas se ele está sendo entrevistado aqui, é muito possível que esse camarada seja hoje um consultor de empresas. Ele saiu da escola de administração de Harvard e hoje deve ser um consultor de empresas. Eu imagino que algo assim, senão ele não seria entrevistado aqui. E aqui está dizendo o seguinte, ó, há apenas alguns anos, diz Jackson, ririam de você no escritório há apenas alguns anos. Ririam de você no escritório ou até mandariam seguranças armados te escoltar até a saída, se você sugerisse a um CEO que a corporação dele deveria apoiar a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Recentemente, em Nova York, centenas de CEOs das maiores corporações do mundo encontraram seus pares provenientes de ONGs, como Greenpeace e Anistia Internacional, e embaixadores para assinar uma promessa de aderir aos princípios gerais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse texto aqui, gente, ele é do século XXI, assim como o documentário. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi assinada em 48. Esse texto está no começo do século XXI. E esse cara diz que há apenas alguns anos, se você falasse que a empresa deveria apoiar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você seria enxotado de uma reunião de negócios. Mas hoje, século XXI, ou seja, mais de 50 anos depois da assinatura lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as empresas estão prometendo aderir aos princípios gerais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais uma vez aqui, eu quero aí que vocês prestem atenção, porque esse negócio de responsabilidade social corporativa é novo, certo? Vamos subir aqui um pouquinho de volta, porque eu quero aqui apresentar de novo esse Ira Jackson, está aqui ó, no último parágrafo do lado direito. O texto diz o seguinte, ó, Ira Jackson, ex-acadêmico da Escola de Administração de Harvard, acredita que tais atitudes, ou seja, esse comprometimento, né, com responsabilidade social, que as empresas, as corporações e os seus líderes dizem ter, né? Ira Jackson, ex-acadêmico, acredita que tais atitudes anunciam um estágio completamente novo do capitalismo, que ele chama de capitalismo com consciência. Olha, então nós estaríamos aqui, segundo esse sujeito aqui, nós estaríamos entrando aí num novo estágio do capitalismo.
novo. O capitalismo, pelo menos no passado, ele era um capitalismo sem consciência, certo? Mas o novo é um capitalismo com consciência, né? Há muitas evidências que comprovam esse ponto de vista. Agora, as corporações vangloriam-se de suas iniciativas sociais e ambientais em seus websites e em seus relatórios anuais. Destinam-se departamentos inteiros e cargos executivos a essas iniciativas, né? Então, veja só, aqui é o ponto de vista das corporações. Eles estão preocupados com mais do que lucro, eles estão preocupados com muito além do que os seus acionistas, eles também estão preocupados com a sociedade. Agora, isso é novo, certo? Bom, essas passagens aí deixam muito claro para nós que esse fenômeno de responsabilidade social corporativa é um fenômeno recente. E nós aqui, né, como já foi falado agora há pouco, nós, como seres pensantes que somos, nós queremos saber por que as corporações hoje estão se preocupando com a sociedade. E por que elas ontem não se preocupavam? O que aconteceu? O que há de novo no mundo que as corporações estão se tornando corporações conscientes do seu lugar na sociedade? Essa pergunta ela não vai ser respondida aqui agora para nós, não. Nós vamos responder isso um pouquinho para frente. Nós vamos responder isso aqui um pouquinho para frente, no nosso andamento aqui do nosso trabalho com essa nossa disciplina. Mas, e aí está o grande mérito que eu vejo nessa obra, enfim, no próprio documentário. O Joel Bakan, ele, depois de apresentar a opinião dos empresários, ou dos líderes empresariais, o que ele fez? Ele procurou outros intelectuais para falar sobre esse assunto. Ou seja, se as corporações efetivamente elas possuem responsabilidade social. E veja que desculpa. Uma das pessoas que ele procurou aqui foi uma outra professora de Harvard. Está aqui no finalzinho, ó, do lado direito aí, da coluna da direita. Ele procurou uma professora aqui, está escrito o seguinte aqui, ó, a professora da Escola de Administração de Harvard, Deborah Spar. Essa aqui é a professora. Aquele Ira Jackson era um acadêmico, ex-acadêmico. A professora Deborah Spar, de Harvard, insiste que corporações não são instituições criadas para serem entidades morais. Elas são instituições que, na verdade, têm apenas uma missão, que é a de gerar lucros para os acionistas. É o que diz a professora Spar, lá de Harvard, né? A sequência aqui, ele apresenta a opinião desse linguista norte-americano. Esse aqui é um camarada mais crítico, né, em relação ao capitalismo, que é o Noam Chomsky, né? Ele aparece muitas vezes no filme também, dando testemunho dele. E sobre isso, Chomsky compartilha da visão dessa professora, dizendo que as corporações se preocupam apenas com seus acionistas e não com a comunidade, com os funcionários
ou com qualquer outra coisa. Então, o foco da corporação são os acionistas. Dizem aqui para nós esses dois intelectuais aqui, né? Mas veja que, insatisfeito aqui com o testemunho desses dois autores, o Joel Bacan, ele vai pegar o testemunho e vai perguntar sobre essa questão de responsabilidade social corporativa para nada mais, nada menos do que Milton Friedman. Então, ali na coluna esquerda, ó, vocês vão ver ali o seguinte, ó. Friedman acha que as corporações são boas para a sociedade, da mesma maneira que o governo é ruim, né? Então, claramente, o Friedman ele é um liberal, ele é franco apoiador do capitalismo, inclusive das grandes corporações. No entanto, ele tem restrições quanto à ideia de que as corporações deveriam tentar fazer o bem para a sociedade. Olha, esse camarada foi prêmio Nobel de Economia em 1976. E a gente vai entender agora por que um cara desse pode ser prêmio Nobel. Porque veja como ele explica, com que clareza que ele explica as coisas aqui. Ó. Ele diz assim, ó, a corporação é propriedade dos acionistas. Os interesses das corporações são os interesses dos acionistas, os donos dela. Mas, além disso, a corporação deveria gastar o dinheiro dos acionistas para propósitos que considera de responsabilidade social, mas que nada tem a ver com os seus objetivos, que são os interesses dos acionistas? E ele responde, eu diria que a resposta é não. Há, no entanto, uma responsabilidade social para os executivos corporativos, acredita Friedman. Eles devem fazer o máximo de dinheiro para os seus acionistas. Eles são pagos pelos acionistas. Os executivos corporativos são assalariados. Ah, mas eles têm salários altos? Sim, tem salários altos porque existe uma hierarquia dentro da empresa e tem trabalhadores que têm salários mais altos, outros que têm salários menos altos ou outros mais baixos. Enfim, isso aí não é o salário que defende o fato dele ser ou não assalariado. Ele é assalariado, ganhe ele 20 mil por mês ou ganhe ele 1.000 por mês, não importa. Continua sendo assalariado. O executivo ele é um assalariado. Então, olha, diz aqui o Friedman, eles devem fazer o máximo de dinheiro para os acionistas. Esse é o imperativo moral. Executivos que escolhem objetivos sociais e ambientais em detrimento dos lucros são, na verdade, imorais. Eles estão agindo contra os interesses daqueles que os empregam. Eu acho o Friedman com esse raciocínio, eu acho uma coisa assim de uma clareza, assim, é como Adam Smith, né? Milton Friedman, ele foi um grande economista, né? Podemos discordar dele, mas ele era um camarada, pelo menos ele era favorável ao capitalismo, ele admitia isso. Agora, ele, quando foi analisar o capitalismo, ele também percebeu que tinha coisas ali que funcionavam de tal maneira, e não é porque ele gosta que ele vai esconder o problema do sistema. E ele nem acha isso um problema. Ele acha normal. A empresa é minha. Então a empresa, eu coloquei dinheiro na empresa com que finalidade? De aumentar o meu patrimônio. Que eu coloquei dinheiro na empresa. Então, o papel da empresa é aumentar o meu patrimônio. Eu não coloquei dinheiro na empresa para ela fazer programa de amparo ambiental ou social. Não foi para isso que eu coloquei dinheiro lá. Se eu quiser, eu coloco dinheiro numa empresa desse tipo. Então, ele diz, não, a corporação, ela não
tem nada a ver com responsabilidade social. Não Professor, é esse o propósito. Posso fazer um comentário? Pode. Levando em consideração isso que o professor acabou de falar, tem um momento no documentário que um homem, eu não lembro o nome dele, ele fala que ele gostaria até de privatizar o ar e os rios, porque assim somente as pessoas com interesse nessas coisas manteriam, né, o ar, os rios e as florestas. E daí isso me surgiu uma dúvida e eu gostaria de perguntar para o professor, se desde que o documentário foi gravado em 2003 até hoje, né, 2020, o professor consegue ver uma diferença ou uma diminuição, não sei, no extensionismo dessas privatizações, se até hoje eles ainda querem privatizar os rios e até mesmo o ar. Olha, a gente pode tomar como referência algumas coisas que estão acontecendo, inclusive aqui no nosso continente, né? Na Bolívia, por exemplo, a chegada do Evo Morales ao governo boliviano tem relação com a privatização da água na Bolívia. Lá a água chegou a ser privatizada e aí recuaram, porque o país vivenciou uma espécie de uma convulsão social, né? Porque a água, se a água tiver preço e se alguém não puder pagá-la, na verdade não estão privando as pessoas de água, estão privando as pessoas de vida. E a água não pertence a ninguém. A água é um bem natural. O homem não inventou a água, né? E porque ele tem dinheiro, ele não pode, quem disse que dá a ele o direito de se apropriar da água, né? Então, aqui continua existindo, aqui no Brasil, um desejo de privatização do aquífero Guarani, né? E outras privatizações aí, porque a palavra privatização ela está na boca hoje do ministro da Economia, por exemplo, do Brasil, né? Então, eu penso que, na verdade, essa onda privatista e essa ideia desse camarada, que diz lá no documentário desse senhor, sobre privatizar tudo, tornar tudo algo privado, porque é o jeito que tem de ser cuidado, né? Eu acho que isso aí está em pauta hoje no mundo inteiro. Eu acho que existe essa proposta, né? E isso tem a ver, o que vem a ser, na verdade, né? Isso aí, essa privatização, essa tornar tudo que existe no mundo de alguém, privado, né? Isso é exatamente o que nós chamamos de mercantilização. Tornar tudo uma mercadoria. Algo que vai ser tornado privado é algo que pode ser comprado por alguém. Alguém pode se tornar dono. E pode se tornar dono porque compra. Se o negócio pode ser comprado e vendido, virou uma mercadoria. Então, a mercantilização de tudo é uma tendência permanente do capitalismo, né? Então, eu penso né, que é absolutamente atual essa proposição do sujeito lá do documentário quando diz que tudo deve ser privatizado, né? Mas, bom, a gente pode refletir mais sobre isso também, né? Mas aqui agora, gente, ó, voltando aqui ao que fala o Friedman, sobre essa questão da empresa não ter responsabilidade social, não é uma preocupação da empresa, não faz parte da lógica empresarial. Ele segue aqui dizendo o seguinte, ó, o autor do texto, né? Há, no entanto, uma instância em que a responsabilidade social corporativa pode ser tolerada, de acordo com Friedman, quando ela não é sincera. O executivo, que trata os valores sociais e ambientais como meios para maximizar a riqueza dos acionistas, não faz nada de errado. É como colocar uma garota bonita na frente de um automóvel para vendê-lo. Isso não é feito para vender a beleza.
é feito para vender carro. Então, se você colocar uma moça bonita e vincular, né, a beleza dela com um carro, para que as pessoas, na hora que pensem no carro, lembrem da moça e vejam aquele carro com aquela imagem da beleza e tal, diz aqui o Milton Friedman, isso aqui não é problema nenhum, pô. Problema nenhum. Agora, ninguém está fazendo isso aqui porque gosta das pessoas, porque quer dar emprego para alguém. Não, não é por isso, não. A moça está sendo empregada, está sendo usada naquela campanha publicitária, porque a empresa entendeu que utilizar uma moça, principalmente, eu imagino aqui que a ideia que esteja por trás disso aqui é que, bom, automóvel geralmente é uma coisa que interessa principalmente aos homens. Então, se interessa principalmente aos homens, o camarada imagina que se ele colocar uma mulher do lado, aquilo vai atrair mais ainda, principalmente se for uma mulher bonita. E a pessoa vincula a imagem da mulher à imagem do carro e fala, nossa, né? Então, o Milton Friedman está dizendo, olha, ninguém aqui, o empresário que faz isso, ele não está fazendo isso porque ele quer dar emprego para alguém, ele não está fazendo isso porque ele gosta de divulgar a beleza feminina, não está fazendo nada disso. Ele está fazendo isso porque chegou à conclusão que isso pode promover as vendas do automóvel. E isso vale para um monte de outras coisas. Já que hoje esse negócio de responsabilidade social está muito em voga, pode acontecer de uma empresa, por exemplo, vincular o nome dela a um projeto de reflorestamento, por exemplo, de uma determinada área florestal que foi devastada, e a empresa vai e vincula o nome dela a essa área de reflorestamento. Ela não faz isso porque ela tem preocupação necessariamente com a natureza. Porque ela quer um mundo cheio de florestas, um mundo que o meio ambiente seja protegido. Não, não faz isso. Ela faz isso porque ela percebe, por exemplo, que existe hoje uma atenção dada a essa questão do meio ambiente e que se ela fizer uma ação que mostre a preocupação dela com o meio ambiente, isso pode dar credibilidade à empresa e ao produto que ela fabrica, porque ela vende, né? Porque já não é mais fabricado por ela. É disso que o Milton Friedman está falando aqui. E aqui, o finalzinho do parágrafo diz, ó, é verdade, Friedman reconhece que essa visão puramente estratégica da responsabilidade social reduz grandiosos ideais a uma fachada hipócrita. Mas a hipocrisia é virtuosa quando serve aos objetivos. E a virtude moral é imoral quando não serve. Aqui para trás tem um exemplo disso, melhor do que esse aí de moça para vender carro, de mulher para vender carro, né? Tem um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí, ó. Aqui, ó. Finalzinho do parágrafo aí da direita, ó. Entre parênteses, aqui está escrito aqui, ó. A gigante do tabaco, ABT, doou 7 milhões de dólares para a criação de um Centro Internacional para a Responsabilidade Social Corporativa na Universidade de Nottingham. Então veja você aqui o que é exatamente o que o Milton Friedman está falando. Uma empresa que vive da produção e venda de cigarros, está falando aqui gigante do tabaco, né? Uma empresa que vive exatamente da produção e venda de cigarro, e isso é hoje reconhecidamente algo que provoca uma série de efeitos colaterais, né, para a vida das pessoas, a ponto de que no Brasil, por exemplo, não sei se em outros lugares do mundo, mas no Brasil pelo menos, eu não sou fumante, mas parece que no Brasil, no maço de cigarro, tem inclusive um aviso em letras pequenas, muito pequenas, dizendo que o cigarro provoca câncer, né? Então, veja, a empresa sabe disso. A empresa sabe disso, né? Não é que eles sejam ignorantes com relação a isso, não. Não, eles sabem até melhor do que todo mundo. E mesmo assim, essa empresa foi e doou 7 milhões de dólares para um Centro de Responsabilidade Social Corporativa
na Universidade de Nottingham. É exatamente isso aí que o Milton Friedman diz que, bom, se eles fazem isso objetivando aumentar o lucro da empresa, se isso aí permite que a empresa construa uma imagem mais favorável dela, junto à sociedade, ótimo, problema nenhum, né? Então, não tem problema nenhum ele falar que financiam um centro de responsabilidade social. É hipocrisia? Sim, é hipocrisia. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles doam 7 milhões de dólares para um centro de responsabilidade social, eles ganham, talvez, não milhões, mas bilhões de dólares vendendo exatamente esse produto que provoca câncer. Ou seja, a irresponsabilidade social é total. Mas 7 milhões, que é um trocado, é uma esmola, na verdade, eles entregam e divulgam isso como sendo, né, como o texto fala aí para nós, como sendo uma grande obra que eles fazem, né? E, finalmente, eu só citar aqui mais um, porque é importante o camarada, né? Está aqui, ó, do lado direito, aqui, ó, o nome dele é Peter Drucker, né? Então está aqui, ó, Peter Drucker, o guru de todos os gurus da administração, isso é uma espécie de papa da administração. Quem faz o curso de administração de empresas conhece Peter Drucker, porque ele é um dos grandes pensadores desse campo da administração de empresas. E ele acredita que Milton Friedman é provavelmente o maior economista vivo, porque o Milton Friedman morreu, né? Bom, ele era o maior economista vivo, concorda com a sua visão de responsabilidade social corporativa, é uma perigosa distorção dos princípios administrativos. Aspas, é o Peter Drucker falando. Se você achar um executivo que deseja assumir responsabilidades sociais, mande-o embora, rápido, né? Então, eu vou, por hoje aqui, eu vou parar por aqui, mas pedindo, inclusive, se vocês puderem, dê uma olhadinha lá no texto do Joel Bacan, e também no filme, quem não viu ainda, né? Eu ainda vou mencionar outras questões aqui relacionadas ao filme. Então, veja só, responsabilidade social. As empresas hoje dizem que são responsáveis, mas não dizia ontem. Ontem elas se inspiravam meramente na ganância, como diz aí o texto. Só que o Milton Friedman fala, olha, esqueça esse negócio de responsabilidade social. Isso é discurso que não encontra respaldo na prática. E não encontra porque a empresa, ela pertence a pessoas que colocam dinheiro na empresa para multiplicar o seu patrimônio, e é isso que elas façam, multiplique o patrimônio dos donos. Esse é o propósito, né? Então, Milton Friedman duvida muito que exista efetivamente uma preocupação, né, com questões sociais, ambientais, etc., por parte das empresas. Ele acha que isso não é tarefa de empresa privada, né? Bom, nós vamos voltar a essas questões aí, não só para responder por que elas mudaram esse posicionamento delas, mas nós vamos ver um outro elemento importante que eu quero chamar a atenção aqui, que o filme fala e o texto do Joel Bacan também aborda. Algum de vocês gostaria de fazer mais algum comentário? Eu não sei se eu respondi a questão adequadamente, aquela da água que me foi colocada, da privatização, perdão, da privatização da água e de tudo, né? Não. Bom, gente, então, eu agradeço a... Uhum. Uhum. Tá, beleza. Eu estava dando uma olhada aqui no chat. Então, gente, olha, eu agradeço aí a presença de vocês e a gente encerra por aqui e a gente volta aí, não nessa quarta, mas na segunda da semana que vem, porque essa quarta-feira nós vamos ter aí uns eventos importantes, interessantes, na semana de Relações Internacionais, semana acadêmica de RI.
Convido, inclusive, antecipadamente vocês a participarem. Começa amanhã, tá bom? Um abraço para vocês e uma ótima semana. Muito obrigado. Tchau, professor. Abração, até mais. Obrigado, professor. Boa semana também. Obrigado igualmente para vocês. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Que isso, obrigado a vocês.